Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá? O Santos não mostrou o rendimento de outros jogos do Campeonato Paulista de 2015. Na noite de ontem, na Vila, a equipe esteve 2 vezes atrás do placar, mas buscou o empate por 2-2 contra o São Bento. O Peixe também deixou a liderança da competição e viu o Corinthians ficar com o primeiro lugar do Paulista. Renan Teixeira e Éder marcaram para o São Bento. Já no Santos, Ricardo Oliveira fez o primeiro gol e Gabriel balançou a rede pela segunda vez. Na comemoração, o atacante irritou a torcida ao colocar as 2 mãos no ouvido, como se tentasse não escutar as críticas. Depois disso, toda vez que tocava na bola, era vaiado pelos torcedores. O alvinegro agora tem 35 pontos e está na liderança do grupo D. O próximo jogo do Peixe será contra o Corinthians, em Itaquera, no próximo domingo. Vamos ver. Doutor Sérgio Paulo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Douglas. Prazer revê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por esse convite. Além de um médico respeitado, é um amigo e uma figura que eu tenho um carinho muito grande. E hoje, no Hora Geral, o telespectador pode até ficar um pouco preocupado com algumas declarações, mas todas elas são alertas à população e às secretarias de saúde da nossa região. Eu já vou direto ao assunto. Nós temos um hábito, doutor Sérgio Paulo, principalmente os turistas, de quando eles, às vezes quando chegam, às vezes quando retornam para a capital, a gente vê muitos daqueles homens vendendo caranguejo ali na estrada. E a gente conversava já informalmente e o doutor Sérgio Paulo falou da preocupação da mutação de alguns animais, que esse processo de mutação acaba até servindo como uma espécie de uma orientação para o ser humano, de problemas futuros que podem ser ocasionados. Que alerta é esse que eu já quero de cara que o senhor comente com os nossos telespectadores, doutor? Douglas, bom dia e quero dizer que a admiração é mútua, né, pelo Muito seu trabalho que você executa. Já a cardiologia entrou nos últimos anos numa área que é a cardio-oncologia. O que vem a ser a cardio-oncologia? Com o avanço do câncer, Sim. o cardiologista passou cada vez mais a ter pacientes oncológicos no seu consultório. E o Brasil foi o primeiro país do mundo a estabelecer a primeira diretriz de cardio-oncologia, ou seja, como que o paciente oncológico deverá ser tratado pelo cardiologista. Porque muitas das drogas que o paciente portador de câncer utiliza têm profundas ações no coração. Então, o câncer passou a ser também objeto de atenção pelo cardiologista. O que nós temos observado, nós cardiologistas, no exercício diário da nossa profissão? Um número imenso, Douglas, de pacientes portadores de câncer. E entrando em contato com o pessoal do Hospital AC Camargo e do Hospital de Barretos, em São Paulo, além do Hospital Sírio-Libanês, eles se mostram muito preocupados com o número de pacientes portadores de câncer que oriundos da nossa região que estão procurando aquelas unidades. A ponto, Douglas, Barretos, que formou-se uma unidade de câncer de referência internacional, ele falou: Sérgio, nós temos aqui leitos vagos para os pacientes oriundos da nossa região. Nós temos que receber pacientes oriundos de Mato Grosso, do Amazonas, para preencher esses leitos. Ao contrário, nós temos observado um número muito grande de pacientes oriundos de Santos e região que lá procuram para tratamento oncológico. Ora, eu particularmente, numa análise assim, não válida do ponto de vista estatístico, eu recebo, Douglas, de 2 a 3 pacientes portadores de câncer no meu paciente diariamente. No seu consultório? No meu consultório. E olha que eu sou cardiologista. Então, alguma coisa está ocorrendo de anormal na nossa região. A questão de mais ou menos uns 3 anos, houve publicação no jornal A Tribuna, do grupo do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, alertando acerca da incidência maior de câncer na nossa região, na região metropolitana.
acredito, tentei levantar o artigo, mas não consegui, mas citava-se em torno de 2 a 3 vezes o número, uma frequência acima da média brasileira. Ora, esse é um fato que merece ser avaliado. O que está ocorrendo com esta região? Se nós tivéssemos um aumento na incidência de câncer de pele, que era o esperado, em função do grau de insolação, né? Nós estaríamos até, tá bom, nós temos uma região praiana com muito sol. Não, nós temos aqui uma ocorrência de câncer de diferentes etiologias. Câncer de pâncreas, a leucemia, quer dizer, são situações em que pacientes sem, vamos dizer assim, um evento, uma grande incidência familiar de câncer, estão apresentando novos casos. Ora, isso já tem sido objeto de atenção da minha parte e leitura, e quando surge um fato que foi relatado pelo jornal Metro, aqui na nossa região. Isso é recente? Recente. A questão de 3 semanas atrás, mais ou menos um mês, acerca da ocorrência de mutações a nível dos caranguejos observados no mangue. Ora, essas espécies, eu me lembro que foram alertados hotéis e restaurantes. Veja, Douglas, não é o fato do telespectador, vamos dizer assim, comer um caranguejo com maior teor de metal pesado, que isso vai representar um risco. Não, obviamente não é uma condição saudável, mas o importante desta notícia é que esta espécie está apresentando uma mutação genética, certo? E as causas dessa mutação genética é que deverão ser estudadas. Quer dizer, a mutação genética, o câncer, o que ele ocorre? Ocorre por causa que é uma modificação no DNA da célula. A nossa célula, por uma mutação que ocorre no seu DNA, ela começa a se dividir de uma maneira anômala e gerando esses inúmeros tipos de tumores. Nós temos até ali uma imagem mostrando essa mutação de um posso falar crustáceo, né? Não, você pode ver a parte de baixo aqui, não é formado como se fosse praticamente uma mão. É uma mão, é uma garra. É uma garra. Em vez de ser uma prensa, uma mutação é uma garra. Quer dizer, isso daí é uma condição extremamente séria e motivo de avaliação detalhada em que essa espécie, por que a espécie ela deve ser vista? Porque pela rapidez com que essas espécies se multiplicam, na medicina nós utilizamos o comportamento dessas espécies para nós prevermos o que ocorrerá dentro de 4, 5 gerações na espécie humana. Porque pela rapidez nós podemos antever essas condições que hoje estão presentes na nossa região. Agora, doutor Sérgio Paulo, desculpe interrompê-lo, isso, lógico, acende o sinal de alerta. Se a gente parar para pensar, o polo petroquímico teve, alguns anos atrás, uma grande área que foi contaminada, que inclusive a Ródia era a empresa que estava instalada lá. Todo aquele local onde foi contaminado, lógico que ele está cercado, mas a contaminação continua lá. E nós temos um problema que é com relação ao lençol freático, ou seja, o que está debaixo da terra, que é um mangue, por exemplo. Eu não conheço nenhum tipo de estudo que possa mudar essa realidade, esse ecossistema. Sim. Nós temos nos países da Europa e Estados Unidos, Douglas, a preocupação com a preservação e contaminação do lençol freático é enorme, é enorme. Porque como você bem falou, nós tivemos a questão da contaminação por pó da China na região continental de São Vicente, né? Ora, nós temos o lençol freático na nossa região a cerca de meio metro, baixo, um metro do solo. Ou seja, aquela substância, ele se infiltra, ele atinge o lençol freático e por capilaridade ele vai se espalhar. Eu vejo o grande problema, quer dizer, e eu não vejo, e esse seu programa,
pode ser um início de uma discussão de como que nós devemos estabelecer normas, leis, diretrizes no sentido de proteção da contaminação do lençol freático. Nós não temos aqui, quando nós falamos em contaminação ambiental, nós falamos na contaminação decorrente da poluição de combustão, uma série de tantas outras. Nós não falamos da contaminação do lençol freático, que, a meu ver, é a mais séria e que até aqui eu não vejo nenhuma lei, nenhuma legislação no sentido de fazer com que esse sistema de extremo valor para a manutenção da espécie humana seja adotado. Doutor Sérgio Paulo, um outro aspecto também, até para informar, parece que o caranguejo, quanto mais suculento, mais grande, essa é a palavra correta, isso significa que ele se alimenta mais, por consequência, ele pode estar mais contaminado do que um caranguejo normal. Quanto maior ele for, mais sobrevida ele tem, mais ele se alimentou daqueles resíduos com metal pesado, quer dizer, maior teor de metal pesado. Agora, não é eu achei engraçado que nesta reportagem tinha sido alertado o Sindicato de Hotéis e Restaurantes. Ou seja, o aspecto é muito mais relevante do que simplesmente uma questão o de saúde fato pública do senhor telespectador comer um caranguejo que tem um pouco mais de metal pesado. Não vai ser um caranguejo que vai representar um risco à sua saúde, para que o senhor fique tranquilo, embora deva, obviamente, estar atento da procedência desse animal. Dois animais são outro animal muito importante no sentido de estabelecer da sanidade, da salubridade da nossa orla marítima, é o marisco. Por quê? O marisco, ele atua como um filtro. Então, se nós analisarmos o que consta dentro do marisco, nós podemos ter uma ideia da quantas anda em termos de contaminação de lençol freático e demais bactérias, né? Então, esse alerta vem no sentido de que uma mutação como essa apresentada é uma condição extremamente séria e que deve ser analisado pelas nossas autoridades, particularmente o INCA, o Ministério da Saúde e a nossa Secretaria de Estado, no sentido de saber o que está ocorrendo com o nosso lençol freático. Ou seja, não há dúvida de que a presença do polo petroquímico há tantos anos em Cubatão, hoje, esses metais estão atingindo a nossa orla. Doutor Sérgio Paulo, talvez o senhor acredita numa iniciativa ou uma parceria até para um estudo preliminar da própria Universidade de Santa Cecília, que tem um curso de biologia, nesse sentido, Sim. de poder algumas amostras e levantar esse tema e discutir com a região? Sem dúvida nenhuma. Uma das sugestões que eu fiz até a nível de pessoal situado a nível de CETESB, é que fossem coletadas amostras de cálculo de metal pesado de Cubatão para cá, né? Nós podíamos ver amostras do solo, né? E nessas amostras que fossem, vamos dizer, dosados o teor de metal pesado para que nós observássemos se esse metal pesado que hoje está aqui, né? Ele é oriundo daqui, como estão pensando, não é o porto, não é o porto, não é o porto. Esse metal pesado, ele vem infiltrando-se lentamente a partir do polo petroquímico, né? E hoje nós temos aqui atingindo o nosso estuário. Alguns dados, por exemplo, que foram me passados, no processo de aprofundamento da dragagem do porto, o lançamento desses resíduos de dragagem em alto mar estão sendo responsáveis pela ocorrência de anomalias em raias. Raias começaram a apresentar malformações, né? Ou seja, o aspecto, a forma de se interromper imediatamente
esse fato, essa hipótese, não há forma de se interromper. Mas nós temos obrigação de adotar esse aviso, esse alerta que a natureza nos está dando, no sentido de que imediatamente sejam tomadas medidas no aspecto de que as nossas gerações futuras não sejam vítimas da nossa omissão. Doutor Sérgio Paulo, o senhor falou com relação ao lençol freático e falou também com relação aos caranguejos, né? Nós temos também, podemos dizer que o caso do mosquito Aedes aegypti, também ele sofre essa mutação. Tem inclusive uma entrevista, uma reportagem, se não me engano, no jornal de ontem ou de hoje, a respeito da dengue tipo 1, né? De pessoas que ainda não pegaram dengue e que não estariam imunes à dengue tipo 1. E isso provoca também que não temos mais aquela sazonalidade. Todo ano nós vamos ter problemas com a dengue. E o interior mostra aí números preocupantes de pessoas que vieram a óbito. Sim, a biologia, o processo de adaptação darwiniano, né? Ele está em curso, ele não foi revogado. O processo de adaptação já descrito por Darwin, ele está em curso. Então, a natureza, ela adota formas de se adaptar ao meio. Na medida em que você, no caso do Aedes, na medida em que passam a haver processos de seleção natural, de eliminação de uma determinada espécie, a outra espécie passa a sobreviver. Sim. Então, assim é com respeito à bactéria. Hoje nós temos a questão da resistência bacteriana. O que é a resistência? A infecção hospitalar. Por quê? A bactéria, ela começou a sofrer ação daqueles antibióticos que muitas vezes foram utilizados de maneira indevida e por tempo incorreto, o que restaram aquelas bactérias que eram mais sensíveis, eram resistentes àquele antibiótico. E essas se proliferaram. É o que ocorre com a Aedes, né? É o que ocorre com todas essas espécies. Doutor Sérgio Paulo, vou fazer um comentário de algo que eu ouvi. Eu fiquei meio preocupado. Eu falei, acho que não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Por exemplo, a infecção hospitalar, ela pode ser provocada ou a pessoa pode pegar essa infecção através do estetoscópio, que o médico, às vezes, ele sai, ele vai no local, ele não tira do pescoço e quando ele vai, vamos supor, vai entrar numa UTI, num leito e ele usa, a infecção pode ser através desse contato, por exemplo? Pode, mas mais do que esse contato é o lavar as mãos. O ato de lavar as mãos, né, pelo médico e pela equipe de saúde dentro do hospital é o grande divisor de águas na drástica queda da infecção hospitalar. Então a bactéria ela se aloja mais nas mãos? Lavar as mãos. Lavar as mãos é, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, a forma mais melhor para que nós reduzamos de maneira significativa a nossa infecção hospitalar. Ou seja, lavar as mãos entre uma visita de um paciente ao outro, isso é fundamental. Obviamente, a questão do estetoscópio, a questão do aparelho, do próprio manguito de pressão, quer dizer, aquele que ele tira de um lado, vai para o outro, quer dizer, esses são detalhes importantes no sentido da infecção hospitalar, que também é um objeto de grande preocupação. E mesmo, a infecção muitas vezes decorre do próprio organismo do paciente. Nós temos em nosso organismo cerca de 3 quilos de bactérias. Todos nós? Todos nós temos 3 quilos de bactérias. Acho que é por isso que eu estou um pouquinho gordo. A nossa média de bactérias, bactérias que nós temos, nem toda bactéria é ruim, né? Graças à nossa flora intestinal, né, as bactérias que habitam o nosso intestino, nós Sim. temos absorção de vitaminas, nós temos uma série de... Então, o fato de ter bactéria não é um fato ruim, né? Agora, nós precisamos ter ciência de que, muitas vezes, a própria infecção decorrente de um procedimento que o paciente se submeta, decorre da presença da própria bactéria que o habita previamente. Voltamos à questão da oncologia, do câncer. Na oncologia, no tratamento do câncer, nós utilizamos, e essas drogas, que o cardiologista hoje estuda muito, que
que são drogas que diminuem a resistência do paciente, porque são o mesmo medicamento que combate o câncer, ele combate também as formas de defesa daquele paciente. Então, o paciente com câncer, ele tem a sua defesa diminuída, né? Então, nós precisamos estar muito atentos à questão da infecção no paciente portador de oncologia. Doutor Sérgio Paulo conversando com os nossos telespectadores aqui no Hora Geral e esse alerta importantíssimo que ele fez, esse relato com relação ao estudo do lençol freático, que traz uma grande preocupação. Esse tema nós vamos voltar, retornar com ele, com outros convidados, mas isso é importante, esse é o alerta que fica aqui no Hora Geral. Depois do intervalo tem perguntas aqui para o doutor Sérgio Paulo, médico cardiologista. Eu volto já. Um excelente dia a todos. O Hora Geral vai e volta já.